Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Eu queria convidar os irmãos, mesmo assentados, nós temos uma breve palavra de oração, para que Deus tenha misericórdia de nós e se faça presente nas nossas vidas nessa noite. Bendito Deus, santo é o seu nome eternamente. Tu és aquele que habita nas alturas. Tu reinas, ó Deus, de eternidade a eternidade. A sua mão, Pai, governa todas as coisas. Nada foge do controle do Senhor. Os céus, ó Deus, proclamam a sua glória. A natureza, Deus, manifesta que o Senhor existe. E nós, Deus, seres humanos escolhidos pelo Senhor, reunidos nos quatro cantos da terra, louvamos o seu nome, Pai, porque tu és o Senhor do universo. Nessa noite, Deus, nós estamos reunidos aqui no templo, alguns irmãos, outros, ó Deus, nas suas casas nos acompanhando, e outros em diversos templos espalhados pela cidade, pelo Brasil e pelo mundo, estão agora, ó Deus, clamando ao Senhor pela sua presença. Esse momento que é um tanto delicado, momento, ó Deus, que a humanidade é assolada. Ó Deus, nós rogamos a Ti, que o Senhor traga paz aos nossos corações. Ó Deus, e que a mesma alegria que nós temos em Te servir, quando nós estamos passando por bonança, nós a tenhamos, ó Deus, lembrando que o Senhor é o Deus de todas as coisas. No nome do Senhor Jesus, tenha liberdade no nosso meio nessa noite mais uma vez. Que o seu Espírito, ó Deus, seja Senhor das nossas vidas mais uma vez. Que o seu Espírito reine nesse lugar mais uma vez, ó Deus. Que nós não façamos nada aqui, ó Deus, que nós planejamos com as nossas próprias forças, mas que tudo seja governado e direcionado pelo Senhor. Deus, nós preparamos alguns cânticos, preparamos alguns louvores. O esboço para a ministração da sua palavra, Deus, está pronto, mas é o Senhor quem fala. Então, ó Deus, que nós hoje sejamos direcionados pelo Senhor mais uma vez. Fique à vontade no nosso meio, ó Deus. Toma o seu lugar nas nossas vidas nessa noite, meu Pai. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a ficar agora sobre os seus pés, para nós meditarmos na palavra do Senhor, segundo o livro das Crônicas, no capítulo 29. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20... Não, desculpa, primeiro livro. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, do versículo 10 ao versículo 14. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó Senhor, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos
Todamos. Eu queria convidar a nossa irmã Simone que faça uma oração de adoração a Deus nesse momento. Amém. Louvado seja o seu nome, Deus. Tu és santo, Deus, eternamente. Amém, Deus. Amém, Senhor. Seja engrandecido, Deus. Amém, Deus. Santo é o seu nome, Pai, eternamente. Amém. Amém, Deus. Amém, meu Deus. Bendito é o seu nome, Deus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos, podeis assentar? Agora nós vamos ler do versículo 15 ao 18. Podemos ler também o 19, 15 ao 19. Dos versículos 15 ao 19. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntárias. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo, e a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. Esse é o momento de nós refletirmos sobre a nossa vida e nós consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Eu queria convidar os irmãos para que tenhamos alguns minutos de oração silenciosa. Logo em seguida, nossa irmã Eliane quebrará o silêncio e fará uma oração a Deus, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós.
Queria convidar nosso irmão Valdir para nos conduzir com o louvor 114. Hino Celeste. Nosso dia, por favor. Meus queridos irmãos, graça e paz, amém? Nós louvamos a Deus pelo cuidado dele para as nossas vidas. Dia de hoje, dia do Senhor, que oportunidade boa, rica que Deus nos concede de nós estarmos aqui reunidos. Os irmãos estejam atentos às programações da semana, basta estar acompanhando as páginas da nossa igreja para que possam estar participando ativamente das programações. Nós louvamos a Deus por aqueles que estão aniversariando. Essa semana temos irmãos aniversariando, irmãos que a maioria não está presente por causa dessa dificuldade da pandemia, mas nos seus lares estão acompanhando o culto, e tantos outros que também nos acompanham, e se porventura também estiverem aniversariando, estejam colocando os seus nomes nos comentários da igreja, para nós estarmos orando também pela sua vida. Nós agradecemos a presença dos visitantes, novamente o nosso irmão Rafael, hoje acompanhado da sua esposa, nossa irmã Júlia. Que bom ter vocês conosco, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Nós vamos cantar louvores a Deus. Quero convidar o nosso querido irmão Breno, que nos auxilia aqui, cantando cânticos de louvor e adoração. Quero convidar os irmãos para ficarmos em pé. Você em casa, fique em pé também para participar do culto de forma ativa, vibrante. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. O primeiro cântico será uma oportunidade muito preciosa para nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas.
ligar as Bíblias de vocês no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Mantenha sua Bíblia aberta aí nesse capítulo. Por alguns instantes pode manter a Bíblia aberta aí nesse capítulo. Meus irmãos, pela manhã nós vimos que somos peregrinos aqui nesse mundo. Nós estamos aqui por um tempo. Aqui não é a nossa morada definitiva. E como peregrinos, nós não deveríamos nos apegar tanto às coisas daqui. Nós conhecemos muito mais daqui do que do céu. Nós entendemos muito mais do mundo do que das coisas espirituais. O presbítero Bismarck, pela manhã, ele foi muito incisivo, muito firme, e disse que nós temos condições de citar de cor os nomes dos jogadores titulares e reservas do time da nossa preferência. E aqueles que gostam têm na ponta da língua os nomes dos personagens de filmes, de séries, de novelas. Eu quero deixar uma coisa bem clara: eu não sou legalista e nem sou santarrão. De maneira alguma há pecado nessas coisas. Ver uma partida de futebol, assistir filmes, séries, novelas, não há implicação necessariamente em pecado na prática dessas coisas. No entanto, um cristão que não consiga falar o nome de 10 livros da Bíblia, um cristão que não consiga citar o nome dos 12 apóstolos, os discípulos da intimidade do Senhor Jesus, há alguma coisa muito estranha. Quando o cristão é especialista no mundo e é leigo das coisas de Deus, é especialista de tudo que acontece ao seu redor, sabe tudo sobre política, mas não sabe nada daquilo que ensina a palavra de Deus. E por que isso acontece, meus irmãos e irmãs, visitantes? Isso acontece porque nós passamos tempo demais na TV, nós passamos tempo demais na Netflix ou no serviço da nossa preferência para nos dar entretenimento, e passamos tempo de menos na Bíblia, passamos tempo de menos na oração, passamos tempo de menos no templo antes da pandemia. Por favor, se não é por causa da pandemia, antes da pandemia, porque o povo de Deus passa tempo de menos no templo, tempo de menos na oração, tempo de menos com a Bíblia na mão. É que sabe tudo do mundo e sabe muito pouco das coisas de Deus. Um teste simples para nós: falar o nome de 4 apóstolos. Eu e o Bismarck fizemos a brincadeira de manhã, e a maioria das pessoas vai falar Pedro, Tiago, João e Judas. Nós somos especialistas em Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. O problema de Judas era a prata. O problema de Judas era o dinheiro. O pecado de Judas era o dinheiro. E ele demonstrou ao longo do ministério como ele era ávido pelo dinheiro, como ele desejava dinheiro, como o dinheiro era importante para ele. Qual é a nossa prata?
Qual o dinheiro que nos consome? Qual o prazer que nos detém e que nos impede de conhecermos mais de Deus, que faz de nós traidores? Todo crente sabe o nome de Judas, o Iscariotes, e tem dificuldades em falar nomes que não seja Pedro, Tiago e João, porque se é bom presbiteriano, aprendeu a cantar lá na infância, nos corinhos, Pedro, Tiago e João no barquinho. Com tristeza, nem muitas vezes é pelo conhecimento da Bíblia, mas pelos cânticos infantis que aprendeu ainda quando criança. Eu quero convidar vocês essa noite, meus irmãos, a se envolverem comigo num sermão biográfico. Nós vamos falar sobre um personagem das Escrituras. Um personagem que vai nos ajudar na descoberta de quem somos nós no reino de Deus. Pela manhã, sou peregrino. Agora à noite a pergunta para o peregrino: quem é você, peregrino? Quem é você na seara do Mestre Jesus? Olha as Escrituras, o capítulo 1 do Evangelho de João, os versículos 35 a 39. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, 4 horas da tarde. Abaixa a cabeça, fecha os olhos. Bondoso Deus, obrigado pela leitura da palavra santa. Aplica os ensinos desta palavra e do personagem protagonista dela, o personagem que dela se destaca, que os ensinos da vida deste personagem sejam marcantes nas nossas vidas essa noite, para nós entendermos o nosso papel na seara do Mestre Jesus. Ó Deus bendito, assim nós oramos, no precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Agora pode fechar a sua Bíblia. E aquele que tem a Bíblia de forma eletrônica pode desligar a sua Bíblia, para evitar de você se distrair, porque o texto é muito rico, muito bonito, e você pode distrair fazendo a leitura do texto. Nos versículos que nós lemos aqui, não foram citados nomes a não ser de João Batista e de Jesus. Foi dito que 2 discípulos de João Batista estavam atentos à mensagem que João Batista estava pregando. E foi uma mensagem tão poderosa que eles abandonaram João Batista para seguir Jesus. Que mensagem maravilhosa! Abandonaram João Batista para seguir Jesus. Mas era necessário que assim fosse, porque João Batista já havia dito que aquele que vinha após ele era muito maior, e ele não era digno sequer de desatar-lhe a sandália dos pés. Logo, uma vez que ele prega essa mensagem, diz: Eis o Cordeiro de Deus, é esse. Não há motivos mais para seguir a João Batista, porque ele próprio diz que ele não era o Messias, ele estava anunciando acerca do Messias. O personagem da nossa meditação essa noite
é um dos 2 discípulos que ali estavam ouvindo João Batista e acataram a palavra no coração e deixaram João Batista para seguir a Jesus. Nós falaremos de um deles hoje, o outro noutra ocasião, embora o texto bíblico está cheio de pistas para nós identificarmos quem é esse outro discípulo. Conforme havia prometido aos irmãos, todo mês nós vamos ter um sermão biográfico. Nós não conhecemos Bíblia, nós conhecemos mais o mundo do que as coisas de Deus. Nós não sabemos falar o nome dos apóstolos, quanto mais falar a vida deles, quanto mais tirar os ensinos deles para a nossa própria vida. Então hoje vamos meditar em um deles apenas. E eu vou dar dicas para vocês aqui. A primeira dica que eu dou é a seguinte: esse apóstolo, esse discípulo da intimidade de Jesus, foi o primeiro a ser chamado. Primeira dica. Segunda dica, ele era pescador. Terceira dica, ele nasceu em Betsaida. Quarta dica, ele mudou-se para Cafarnaum. Já sabe quem é? Se você diz Pedro, errou. Não é Pedro. Nas 4 listas dos apóstolos de Jesus, Pedro é o primeiro da lista. Mas quem disse que ele foi o primeiro a ser chamado? Por isso, irmãos, que toda a palavra de Deus é inspirada, toda a palavra de Deus, ela é útil, toda a palavra de Deus é para o nosso ensino, toda a palavra de Deus é para o nosso crescimento. Você lê o Evangelho de Mateus, e então você fica conformado com o ensino apresentado ali. Simão Pedro, o primeiro discípulo chamado por Jesus. Quando nós olhamos as 4 listas, Pedro é o primeiro da lista, embora não tenha sido o primeiro a ser chamado. O Evangelho de Marcos usa o trio que todos conhecem, as crianças melhor do que nós, porque elas cantam: Pedro, Tiago e João. O livro de Atos, que traz a 4ª lista, apresenta o mesmo trio, com uma inversão pequena: Pedro, João e Tiago. Marcos fala Pedro, Tiago e João, e Lucas, falando em Atos, fala Pedro, João e Tiago. Mateus e Lucas do Evangelho, colocam o nosso personagem como o segundo da lista. Marcos e Atos não colocam o nosso personagem como o segundo da lista. Eu espero que todas essas pistas já tenham ajudado os irmãos. Vocês sabem com certeza que não é Judas. Judas não era o pescador que morava lá na Galileia, que mudou para Cafarnaum. Essa não é a história de Judas Iscariotes. Tem outro Judas ali, entre os 12, que não é o Iscariotes, que não é o traidor, mas que é problemático também, tanto quanto todos esses outros aqui. Mas o personagem que nós vamos tratar, ele se destaca de todos, embora seja o menos mencionado talvez, é André, irmão de Simão Pedro. Ele foi um daqueles que ouvira o testemunho de João Batista sobre Jesus ser o Messias, e então deixou João Batista para seguir a Jesus. André foi o primeiro a ser chamado. Ele fazia parte do grupo dos 4 primeiros apóstolos. E para todos nós, ele é o menos conhecido. Eu tenho certeza que todos nós temos até uma certa facilidade, se não tivermos a Bíblia de posse das nossas Bíblias, de falarmos sobre Pedro, Tiago e João. Nós temos uma certa facilidade para falar sobre esses 3. Eles estiveram envolvidos em eventos comuns, mas falar sobre André é um pouco mais complicado. No entanto, meus irmãos, Pedro, Tiago, João e André,
os quatro vivenciaram pelo menos 2 momentos muito especiais da história bíblica. E esses momentos são relatados para nós no Evangelho de Marcos. O primeiro deles, o capítulo 1, os versículos 29 e 30. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir nos textos a partir de agora. Marcos, capítulo 1, os versículos 29 e 30, nos apresentam o grupo desses 4 homens: Pedro, Tiago, João e André. Diz assim o texto: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Meus irmãos queridos, acredito que aqui André teve uma experiência que carregou por toda a sua vida e ministério. E nós vamos citar essa experiência até o término dessa ministração. O segundo texto, também do Evangelho de Marcos, nos mostra o quarteto fantástico juntos. Marcos capítulo 13, os versículos 3 e 4. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Meus irmãos e irmãs, visitantes, nós estamos aqui diante do sermão profético em que Jesus fala de coisas futuras, em que Jesus fala acerca do tempo do fim. Então, esses 2 eventos, talvez você pense que esse segundo evento seja mais importante que o primeiro, na casa ali de André e Simão, quando a sogra de Simão estava com febre. Mas eu quero dizer para você que não. Esses eventos têm um peso muito grande. E para mim, no meu entendimento, o primeiro evento, ele vai marcar poderosamente a vida de André. Nós vamos pensar um pouco mais sobre André. Alguns elementos aparentemente negativos na vida de André, que poderiam fazer dele alguém que estivesse entre os 4 primeiros, mas que, no entanto, não tivesse peso na história da Escritura, não tivesse lições que fossem tão preciosas como eu afirmo que são. Embora sejam poucas as suas aparições, as suas lições são magníficas para a nossa vida. Mas há alguns elementos negativos na vida de André. O primeiro é que ele é citado como o irmão de Pedro. Ser citado como irmão de fulano, ser citado como irmão de Beltrano: ah, você é irmã do fulano, ah, você é irmão do Beltrano, não é das coisas mais agradáveis. Não há nada melhor do que a nossa identidade. Não há nada melhor do que o nosso nome. Quando alguém fala assim: oi, irmão, tudo bem? Tudo bem, irmão, amém. Mas será que o irmão sabe o meu nome? Às vezes, no nosso meio, nós usamos subterfúgios. Irmão, ô amado. Mas qual o nome do amado? Qual o nome da amada? Então, é um ponto negativo na vida de André. Ele é citado como irmão de Pedro. Parece que não tem identidade. Ele vai ser sempre lembrado como irmão de Pedro. E cabe a nós buscarmos as Escrituras profundamente para vermos André, o apóstolo, o homem de Deus, com lições maravilhosas para as nossas vidas. Mas apesar de ser chamado de o irmão de Pedro, não há em nenhum momento nas Escrituras pistas sequer
de ressentimento, de rivalidade entre eles, e de que houvesse separação entre eles. Ele não se ressentia com a influência de Pedro sobre ele. Meus irmãos, que coisa importante para nós na vida em família e na vida na igreja. Quando nós não nos ressentimos de que alguém se destaque além de nós. Que Cristo brilhe, que Cristo seja manifesto, que Cristo apareça, que nós sejamos escondidos atrás da cruz de Cristo. Que a semelhança de João Batista, que nós diminuamos cada vez mais e que Cristo apareça. Mas como é difícil na família e na igreja, para muitas pessoas, aceitar o crescimento do outro, dar glórias a Deus pelo crescimento espiritual do outro. Esse é o desafio como igreja, ver o outro crescendo e dar glórias a Deus pelo crescimento espiritual do outro. Na família, no lar, nós percebemos que de repente alguém, ele tem uma habilidade melhor para lidar com as questões da família. Que alívio, que bênção! Não há motivo de ressentimento algum. É alguém que vai ajudar a resolver os problemas do nascedouro. Um outro elemento negativo, não considerando as listagens dos apóstolos, não considerando as listagens, André aparece em apenas 9 citações. Se você pudesse ser um dos personagens da palavra de Deus, você iria querer aparecer apenas em 9 citações? E no entanto, meus irmãos queridos, na maioria delas, ele aparece só de passagem. Esse é o papel do servo, servir. Quem aparece é o Senhor, e o serviço que é prestado para o Senhor. Quanta gente magoada pela vida, porque sente que os seus feitos não ficarão para a eternidade, não vai deixar nada escrito para outros contarem, está só de passagem. Mas não foi isso que você, meu amado, nos ensinou nessa manhã? Nós somos peregrinos. Nós estamos aqui apenas de passagem. E o crente que não entende essas coisas, ele nunca vive plenamente para Deus. Ele vive mais para o mundo. Porque ele não entende que ele está aqui de passagem. Ele não entende que 90 anos, 99, 100 anos, 110 anos é nada comparado com a eternidade nos céus para aqueles que vão estar com Cristo e comparados com a eternidade no inferno para aqueles que vão ser reprovados eternamente. Elementos negativos. Nós temos elementos positivos. E o primeiro elemento positivo é que nós podemos dizer que dentre os 12, ele era o menos contencioso. Como não é dito muita coisa acerca de André, nós não podemos nos aventurar a apresentar aqui o apóstolo da perfeição. Então nós podemos dizer que ele é o menos contencioso, ele é o menos propenso a confusões, ele é o menos propenso a disputas, ele é o menos propenso a divisões. Vamos pensar no trio. Pedro, impetuoso, precipitado, falava demais. E quem fala muito, erra muito. Pedro tinha uma necessidade de aparecer que é inquestionável, por mais louvável que seja. A necessidade de Pedro de se destacar, de que a sua liderança ficasse evidencializada dentre os demais, ele tinha uma necessidade grande disso, de mostrar a sua liderança. E Tiago e João, 2 moços que recebem um apelido, filhos do trovão. Espera aí, filhos do trovão não me parece ser alguma coisa assim muito tranquila. E nós podemos ter certeza
que muitas disputas entre os discípulos relatadas nas Escrituras foram motivadas por esses dois moços. Não foi o Judas, não. Foi o Tiago e João. Muitas motivações ali foram provocadas por eles. Muitas disputas foram motivadas por eles. Nós podemos lembrar momentos em que eles disputavam quem era o maior no reino dos céus. E teve um momento que eles eram filhinhos da mamãe. A mamãe, ela quer ter certeza com Jesus de que no trono eterno, um filhinho vai sentar no troninho da direita e outro filhinho vai sentar no troninho da esquerda. Então esses moços, filhos do trovão, não obstante os elementos magníficos, os quais vamos estudar acerca deles em época oportuna, nós percebemos claramente que Pedro, Tiago e João, eles tinham um comportamento muito propenso a contendas, a divisões, a discussões, a brigas. Na família, no trabalho, na igreja, tem muita gente como Pedro, Tiago e João. André falava pouco. E sempre que falava, falava a coisa certa, não falava a coisa errada. André aparece agindo isoladamente dos outros, mas ele age sozinho, fazendo a coisa certa. E na família, no trabalho, na igreja, tem gente que quer agir sozinho, mas sempre trocando os pés pelas mãos. E aí, crises maiores acabam se apresentando na família, no trabalho, na igreja. As Escrituras, quando citam André, elas nunca o relacionam com qualquer tipo de desonra. Pedro foi relacionado a um tipo de desonra. Tiago e João também foram relacionados a um tipo de desonra. André foi honrado em tudo quanto ele fez. E André nos faz pensar no nosso lugar na seara do Mestre. Nós que somos passageiros aqui, nós cuja vida aqui passa rapidamente, como um corredor veloz, é assim que o salmista fala. As Escrituras nos mostram que o ministério de André é um ministério muito mais próprio de ser visto do que o ministério de Pedro, Tiago e de João. Alguns pastores têm ministérios visíveis, milhares de seguidores. Esses pastores são um exemplo, eles são uma virtude em nossas vidas. Nós temos dois grandes no nosso meio, dois grandes homens de Deus, milhares de seguidores. Eles são exemplo, eles são virtude para as nossas vidas. Mas, meus amados irmãos, a maioria dos pastores, a maioria dos líderes, a grande maioria de nós, aqueles que entraram para o ministério pastoral, hão de trabalhar na obscuridade. A possibilidade de sermos como André é infinitamente maior do que a de sermos tão populares como foi Pedro. A maioria de nós, pastores e líderes das igrejas, vai cantar a estrofe do hino 284 do nosso cenário presbiteriano, que diz assim: um canto modesto eu quero encontrar na seara do meu bom Senhor. Enquanto for vivo eu vou trabalhar em prova do meu grande amor. De ti meu sustento só dependerá, e de tudo me hás de prover. A tua vontade a minha será, estou pronto a votar-te o meu ser. Ponto positivo desse personagem é que ele nos motiva. A maioria de nós, líderes das nossas igrejas, nós vamos trabalhar de forma obscura, e não há problema algum nisso,
porque André dos 4 foi o que menos apareceu. Tirando as listas em que são citados apóstolos, ele é citado 9 vezes. E em todas elas, apenas de passagem, ele nunca é alguém importante demais, sempre é alguém mais importante que ele. Também o nome de André é um elemento positivo. O seu nome significa varonil. Mas varonil não é a ideia de macho. Varonil é a ideia de força. Ele era pescador. Aqueles aqui que já se aventuraram na pescaria, e que já se aventuraram em pescaria com rede, vai pegar a rede e vai puxar a rede cheia de peixes. Não é para qualquer um. O pescador tem que ter força. O nome dele significa varonil, traz a ideia de ousadia, de atitude. Algumas vezes o pescador precisa se arriscar a entrar um pouco mais adentro do mar. Ele está sujeito a tempestades, está sujeito a muitos riscos, juntamente com seus marinheiros. E a ideia do varonil também traz a ideia de ponderação. Todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia e encontramos os discípulos de Jesus pescando, nós encontramos eles sendo muito bem-sucedidos. Todas as vezes que eles pescaram demais. Não. Ocasiões aconteceram que eles não pescaram nada. Mas sob uma ordem de Jesus, aí sim, eles conseguiram fazer alguma coisa. No início do ministério deles e no final do ministério deles. No início, para que eles fossem chamados. E no final, para que eles fossem lembrados acerca do seu chamado. Então, meus irmãos, varonil, força, ousadia, atitude, ponderação. O mar nem sempre está para peixe. Tem que saber a hora de voltar para a praia. Tem que saber a hora de lavar as redes, de guardar as redes, de esperar o dia seguinte. E nós precisamos de gente assim na igreja. Gente forte, ousada, de atitude, mas gente ponderada, gente equilibrada. Ele era um seguidor de João Batista. Como era a aparência de João Batista? João Batista se vestia de terno e gravata. João Batista se vestia de forma elegante, como o presbítero Bismarck. João Batista se vestia como os irmãos que estão aqui, todos bem vestidos para o culto dessa noite. João Batista se vestia de forma rude, de pelos de animais. A alimentação dele, gafanhoto e mel silvestre. E ele vivia onde? Ele vivia num palácio, ele vivia no maior conforto, a cabana dele tinha tudo do bom e do melhor. Ele vivia no deserto. Meus irmãos, André era discípulo de João Batista. Com certeza não tinha nada de frágil em André, e não tinha nada de melindroso em André. Como nós precisamos de gente forte, que não se melindra aos primeiros e pequenos problemas da vida, na família, no trabalho e na igreja. Esse é André. Esse é o homem modelo para nós essa noite, que precisamos descobrir exatamente quem nós somos na seara do Mestre. Eu sou peregrino, mas qual o meu papel nessa seara, porque ela é grande demais? E então agora, eu vou apenas tratar de uma característica de André, apenas uma característica. André era o homem que enxergava o valor das pessoas como indivíduos. André enxergava o valor das pessoas como indivíduos. Ele apreciava o valor individual da pessoa. E como isso é importante para hoje. Líderes e igrejas olham preocupadamente para as multidões,
O que são multidões? Multidões são ajuntamentos de indivíduos. Tudo começa com o indivíduo. Tudo começa com uma pessoa. E André, ele vai entrar para a história, ele vai ser conhecido por levar pessoas, e não por levar multidões a Jesus. Quase todas as vezes que lemos algum relato nos evangelhos acerca de André, ele está levando uma pessoa ou algumas pessoas até Jesus. Qual o primeiro ato de André? Após deixar João Batista, eu mandei fechar a Bíblia, porque se você olhasse o versículo seguinte, você já iria ver de imediato que André era um dos 2 discípulos. Qual foi a atitude dele e do outro discípulo? Que não é falado para nós aqui o nome, mas até o final dessa ministração, eu creio que nós vamos descobrir o nome dele. A primeira atitude deles era a hora 10ª, era 4 horas da tarde. Senhor, onde assistes? Jesus olha para ele, vem e vê. E eles vão e passam aquele resto de tarde e noite com Jesus. No outro dia, ele vai imediatamente pregar a palavra. João Batista anunciou, eis o Cordeiro de Deus, esse é o Messias. Ele e o outro discípulo acompanharam Jesus, ficaram com Jesus aquela tarde, aquela noite, ouviram, aprenderam os ensinos de Jesus e saíram dali muito convictos. Eles seguiram Jesus por causa do testemunho de João Batista, mas agora André vai sair dali por causa do testemunho de Jesus. E então André, ele vai para Betsaida, ele vai lá para Galiléia, para sua terra, e ele chama o povo da cidade, e ele monta um palanque, e ele fala para todo o povo que o Messias chegou, e o Messias é Jesus. Não, ele não faz isso, né, Bismarck? Ele não faz isso. Ele vai à sua casa, ele vai até o seu irmão, e ele chama então o seu irmão, e ele fala com o seu irmão, achamos o Messias. Depois de ouvir Jesus, ele não tem mais dúvidas. E como todo bom judeu, ele quer anunciar que o Messias chegou. E então anuncia primeiramente ao seu irmão. João capítulo 1, os versículos 41 e 42. Se você quiser ler aí na sua escritura, pode ler. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Quem levou o menininho, o rapazinho dos pães e dos peixes até Jesus? Quem levou? Foi Filipe que levou? Não foi Filipe. Filipe criou uma certa dificuldade, criou um certo embaraço por causa de questões financeiras. Ele estava ali preocupado que não tinha como alimentar aquela multidão. Não foi Filipe. A multiplicação dos pães e peixes nós encontramos nos 4 evangelhos. Encontramos nos 4 evangelhos. Mas somente o evangelho de João revela quem levou o menino Jesus. Então, peraí. Nós falamos aqui que João Batista estava pregando, 2 discípulos ouviram, os 2 abandonaram Jesus, abandonaram João Batista e seguiram Jesus. E um desses era André, irmão de Simão Pedro. Quem era o outro? O único que conta essa história é João, um dos apóstolos, que escreve o Evangelho. João. Na multiplicação dos pães e peixes, os 4 evangelistas contam a história, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas só João conta que é André. Opa, como é que João sabe dessas coisas? Como é que João tem entendimento dessas coisas? Não seria ele esse discípulo, e os 2 já tinham amizade há longo tempo, e durante o seu ministério ele acompanha tudo que André está fazendo, por isso ele relata com mais detalhes, com mais riquezas, a vida de André, do que todos os outros evangelistas. Então, no Evangelho de João, no capítulo 6, os versículos 8 e 9,
um de seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, a vida inteira ele vai carregar essa alcunha, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Parecia pouco. No entanto, André sabia que todos são muito importantes na seara do mestre, e que nenhuma dádiva é pequena demais. Diante de Jesus, coisa alguma é pequena demais. Aí, num terceiro ponto, nessa característica de André, de enxergar o valor da pessoa, do ser humano, do indivíduo. Quem foi que levou um grupo de estrangeiros para ver Jesus? As multidões de Israel estavam sempre se acercando de Jesus. Onde Jesus estava, multidões antecediam, multidões vinham após ele, multidões acompanhavam a Jesus, mas também estrangeiros haviam ouvido falar acerca de Jesus. E as Escrituras nos relatam. E somente João, só João vai contar essa história em que André está envolvido. Está lá no capítulo 12, os versículos 20 a 22. João, capítulo 12, os versículos 20 a 22, diz assim: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a Jesus. Não. Filipe foi dizê-lo a André. E André e Filipe o comunicaram a Jesus. Por algum motivo, Filipe sabia que André é quem poderia apresentar melhor aqueles estrangeiros para Jesus. André não ficava confuso quando alguém desejava ver Jesus. Ele não perdia a compostura, ele não se sentia desconfortável em apresentar pessoas a Jesus. Por quê? Porque ele estava acostumado a fazer estas coisas. A Bíblia não relata. Mas se ele tem essa facilidade, você só tem domínio naquilo que é comum na sua trajetória, na sua vida. Ele tem domínio dessas coisas. O Filipe não tem condições de apresentar os estrangeiros, mas ele chama André, porque André está acostumado a apresentar pessoas para Jesus. Então ele conhecia bem a Jesus e não se sentia inseguro de apresentar pessoas a Jesus. Será, meus irmãos e irmãs, que essas características não precisam urgentemente estar presentes na minha vida e na sua vida? Não é fato que, vez por outra, nós ficamos constrangidos de falar de Jesus para um parente, de falar de Jesus para um vizinho, de falar de Jesus para um colega de trabalho, de falar de Jesus para um conhecido? Nós ficamos constrangidos, nós não sabemos por onde começar. Mas André, Jesus é o Messias, está com Jesus, ouve de Jesus, ele vai e chama seu irmão. Acontece uma situação aflitiva, alguém tem uma dádiva pequena demais, mas poderá fazer a diferença porque Jesus está ali. André vai, pega o garoto e leva até Jesus. Estrangeiros ouviram falar, eles querem ver Jesus. André pega esses estrangeiros e os conduz a Jesus. Veja, irmão, irmã, como nós precisamos ser como André. Peregrino, quem é você na seara do Mestre Jesus? Você pode vir a ser Pedro. Você pode vir a ser Pedro. Um pregador, um professor renomado da palavra de Deus, com milhares de seguidores. Mas você pode ser um André. Sem seguidor, nem rede social. A maior parte das pessoas, meus irmãos e irmãs, elas vão a Cristo, não é por causa das pregações feitas às massas. Os eventos geralmente não convertem ninguém. Nos eventos, aqueles que se manifestam foram levados por uma pessoa.
alguém, um André, levou alguém para um evento. As pessoas não se convertem por causa de sermões ministrados para massas. As pessoas se convertem por causa do trabalho de um, o discipulado de um, a pregação feita por uma pessoa. Então a maior parte das pessoas vai a Cristo por causa de uma abordagem individual e não por causa de um apelo coletivo. Geralmente os grandes eventos são muito mais para a edificação dos crentes, para a restauração de quem está desviado, do que para a conversão de almas para Cristo. Embora alguns se convertam sim, e talvez até muitos. Mas não tenhamos dúvidas, a maioria das pessoas são rendidas a Cristo por causa da abordagem individual, de alguém que se aproxima e anuncia Jesus sem constrangimento algum. Pedro pregou, 3 pessoas se converteram. Muito mais fácil André pregar para 3, né? Pedro pregou, 3.000 se converteram. Mas quem pregou para Pedro? André. Aqueles 3.000 ali fazem parte também da história de André. É aquilo que o apóstolo Paulo falou na sua primeira carta aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus. Porque Deus é quem dá o crescimento. André não está em primeiro lugar nas 4 listas dos apóstolos das Escrituras, mas André viveu intimamente ligado a Cristo. Ele aprendeu com Cristo. E aí deixa eu voltar ao texto de Marcos capítulo 1. É claro que a cura da sogra de Pedro teve impacto poderoso no ministério de André. Do lado de fora, Jesus está com as multidões, e maravilhas acontecem. Do lado de dentro, é uma senhora, é a sogra de Pedro. Ela está com uma febre, que é uma coisa séria. Naqueles dias, uma febre, hoje mesmo, uma febre pode indicar muitas coisas. Do lado de fora, multidões. Do lado de dentro, uma senhora, talvez já de uma certa idade, mas Jesus se envolve com aquela mulher, da mesma maneira que ele se envolvia com as multidões. André enxergou em Jesus que uma pessoa é de valor inestimável. Uma pessoa e uma multidão. Para Jesus é a mesma coisa. A igreja precisa de gente como André. Um pregador disse que algumas pessoas não querem participar da equipe de cânticos, a menos que possam tocar o bumbo. Um pregador famoso nosso, ele disse que alguns não querem participar de grupos de música, a menos que possa tocar o bumbo. Ou seja, se não for para tocar o instrumento que destaca, não conta comigo. Se não for para eu ser o solista, não conta comigo. Se não for para poder pregar e ser o professor titular da classe, não conta comigo. Se não for para ser o pregador da noite, não conta comigo. Para a congregação, não me manda, não. Pessoas que não são como André. André é o retrato perfeito daqueles que trabalham em silêncio, daqueles que trabalham nos lugares humildes. As colunas, Pedro, Tiago e João. André foi o quê? Uma pedra humilde. Não pregou para multidões. Não deixou nada escrito. E depois do Pentecostes, o que aconteceu de André? Nós não sabemos, a não ser aquilo que os apócrifos dizem, e não é do nosso interesse. Meus irmãos e irmãs, um homem que valoriza as pequenas coisas. Um grande ministério, quer seja ele professor de escola dominical, quer seja ele trabalho de música, quer seja ele pregação, quer seja ele trabalho de evangelização de uma congregação, começa com a valorização das pequenas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que essas características de André estejam presentes na nossa vida. Porque nós somos só peregrinos. Não nos preocupemos com as multidões. Preocupemos-nos com aquilo que Deus colocar diante de nós. De repente Deus quer colocar uma pessoa, mas essa pessoa vai ser o Pedro. Essa pessoa vai pregar e milhares vão se converter.
Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos orar, meus irmãos. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Muito obrigado pela palavra santa, a oportunidade de um sermão biográfico, de aprendermos sobre mais um personagem daqueles que fizeram parte da intimidade do Senhor Jesus. André, aplica os ensinos dessa vida tão preciosa sobre a vida de toda a tua igreja. Que nós, ó Deus, tenhamos o desejo de sermos como André, homens e mulheres efetivos, homens e mulheres que funcionam, homens e mulheres que fazem diferença, porque é disso que a tua igreja precisa de fato. Ó Deus bendito e maravilhoso, assim nós oramos. Aplica a tua palavra em nós, incomoda-nos durante toda a semana, que nós tenhamos bem vivo em nossa mente, somos peregrinos, e precisamos descobrir o nosso lugar na seara do Mestre Jesus. Assim oramos, ó Deus, o precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Graças a Deus, que o Senhor abençoe muito a sua vida durante essa semana. Que nós possamos sair daqui como André, ansiosos para contar as boas novas para alguém. Bondoso Deus, muito obrigado. Despeça-nos agora em paz, aqueles que estão no templo para suas casas e seus afazeres, aqueles que participam de forma online para os seus afazeres. Dispensa-nos, ó Deus, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão terna e eterna do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu querido irmão e irmã, e com todo Israel de Deus, hoje e sempre. Amém. Queira sentar-se.